meus amigos, minhas amigas, do Centro Espírita Irmã Miriam. É com muita alegria que a gente retorna a esta casa para trazermos mais um tema de muita importância para nós que nos dizemos espíritas ou espiritistas. Nós vamos conversar hoje sobre este ícone, esse insigne codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso Allan Kardec. Espero que, ao trazer um pouco dessa revisitação à biografia de Allan Kardec, todos nós aqui compreendamos do nosso dever, da nossa responsabilidade em fazer valer todo o esforço desse nosso irmão. Nós vamos compartilhar a partir de agora alguns slides e faremos juntos alguns comentários acerca desse tema. Permitam-me fazer o compartilhamento. Bem, o professor Rivaio, enquanto educador, nos trouxe muita contribuição para a área da educação, seja educação formal, do ponto de vista das escolas, principalmente, mas também da doutrina espírita. E nós vamos conhecer um pouco desse trabalho do educador, do filósofo, do filólogo Allan Rivaio ou Allan Kardec. Conhecemos um pouco do ensino intuitivo, muito importante para nós que nos dizemos palestrantes, expositores e facilitadores de grupo de estudo. E vamos conhecer um pouco do trabalho profissional, não é? Que Allan Kardec desenvolveu em sua vida. Bem, Hippolyte Léon Denis Rivaio nasceu no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas, em Lyon, na França. Era filho de Jean Rivaio e Jeanne Dummel. Ele foi aluno de Pestalozzi, a gente vai falar daqui a pouco, dos anos de 1808 a 1817. Sua família era aristocrata, algumas pessoas da área do direito, sobretudo seu pai, sua mãe educadora. E a área de interesse do estudo de Rivaio, além da própria pedagogia e do magnetismo, foi o estudo das ciências e da filosofia. Vamos conhecer um pouco da formação acadêmica de Rivaio. Pois, repito, isso é muito importante para compreendermos quem é esse codificador e o que estava por trás dele, quando ele faz a doutrina, né, codifica a doutrina como nós a conhecemos. O professor Rivaio fez em Lyon seus primeiros estudos, até os 10 anos de idade. E após os 10 anos, os seus pais o levaram para estudar na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Essa escola, para vocês compararem e entenderem melhor a sua importância da época na Europa, era comparada à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ou à nossa Bahia, a nossa UFBA, a nossa UNEB. E nessa escola, a gente vai falar disso daqui a pouco, Rivaio vai aprender alguns fundamentos pedagógicos muito importantes, repito, para o seu trabalho como codificador. Aos 14 anos, o Rivaio, nessa escola, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. E é importante pontuar que toda vez que Johann Heinrich Pestalozzi saía de Verdun para ir em Viena, Bruxelas, fazer uma palestra ou abrir alguma outra instituição educacional, ele deixava Rivaio na condução da instituição. Então, imaginem Rivaio com 14 anos dirigindo a UFBA. Dá para imaginar o nível intelectual desse homem? Aí vocês estão vendo do lado esquerdo a imagem de Pestalozzi e à direita Rivaio jovem. Essa é a foto de Rivaio com seus 30 e poucos anos. Bem, Rivaio, só para vocês tomarem conhecimento, quando ele volta da França, volta da Suíça, ele vai dirigir uma escola de primeiro grau lá em Paris, vai fundar um Instituto Rivaio, com qual objetivo? Ele verificou que lá na França, naquela época,
As pessoas humildes, ditas pobres, de menos poder aquisitivo, só entravam na universidade se fossem ricas. Então, ele resolveu dar uma qualificação, uma capacitação melhor para esses jovens e essas crianças, visando dar oportunidade para eles lá na frente de poderem cursar, né, um nível superior. Mas Ribaio vivia de seus esforços e, no primeiro momento, também ganhava recursos, ganhava seu dinheiro como contabilista. Ele não era contador, formado, bacharelado em ciências contábeis, mas ele era contabilista de 3 casas comerciais e ajudou muito, como eu disse, alunos em cursos noturnos, preparando-os para a universidade. Então, veja que Rivaio, antes mesmo de ser espírita, já doava, já dava de graça o que de graça recebeste. Já praticava a caridade, a verdadeira caridade, não é? Rivaio, só para a gente tomar conhecimento, ele era poliglota, um linguista insigne. Ele falava alemão corretamente, inglês, italiano, espanhol, holandês e latim, e era membro das principais academias de ciências da Europa, dentre eles a Academia Real, e a Academia da França. Bem, é importante trazer aqui uma contribuição importante. O que foi que Rivaio aprendeu lá com Pestalozzi? Dentre muitas coisas, ele aprendeu 3 princípios importantíssimos. O primeiro foi a necessidade de, quando estivesse ensinando uma criança, respeitar os seus conhecimentos prévios. Era importante que Rivaio, ou melhor, o professor, quando estivesse trabalhando em sala de aula, entendesse que aquela criança, aquele jovem, até aquele adulto, ele já trazia conhecimento. Essa perspectiva pedagógica não é nova para nós espíritas, porque nós sabemos pela reencarnação que ninguém renasce tábua rasa. Todos nós nascemos com algum tipo de conhecimento. E essa tese filosófica, na época, era muito importante. Os inatistas, a filosofia inatista dizia isso, que a criança nascia com algum tipo de conhecimento. Só que eles acreditavam que esse conhecimento vinha da concepção genética do pai com a mãe. Mas nós espíritas sabemos que vem com o espírito no processo de reencarnação. Um outro princípio muito importante que Kardec aprendeu lá com Pestalozzi foi a importância de fazer com que a criança meta a mão na massa. O que é isso para nós que fazemos espiritismo? Coloque o frequentador da casa para estudar, conhecer com suas próprias mãos, com seus próprios olhos, e venha conosco debater, discutir, aprender novos saberes, mas cabendo a quem está assistindo a palestra aqui, cabendo a quem estiver estudando, o dever de pesquisar, de estudar. Ele dizia que era importante observar os fatos, experimentá-los, verificá-los, comprová-los. Essa é a base de uma ciência. Que nós não sejamos, aí a fala minha, Maria vai com as outras. O espírita tem fé raciocinada. O espírita pesquisa, estuda. Esse era outro princípio que ele aprendeu. E muito mais importante também, Pestalozzi era tido como pedagogia do amor, pedagogo do amor. Então, Rivaio entendia que era importante tornar a aprendizagem significativa. Vamos trazer isso para a nossa linguagem? Quando a gente estiver fazendo um grupo de estudo na casa, que você for um facilitador, tão importante quanto passar o conteúdo é passar amor, respeito, respeitar as pessoas como elas são, o tempo de cada um. Isso é que é importante, não é? Então, esses foram os princípios de muitos outros que Rivaio aprendeu com Pestalozzi, não é? E aí a gente vai ver mais um pouco de Rivaio como pedagogo. Ele vai trabalhar com a democratização do ensino público na França, vai dar cursos gratuitos de química, física, anatomia e outros, não é? E vai usar justamente o processo pedagógico de Pestalozzi. Nós falávamos que Rivaio aprendeu com Pestalozzi o ensino intuitivo. E o que seria esse ensino intuitivo? Se funda na substituição do verbalismo, do ensino livresco,
por outros processos de aquisição do conhecimento. Vamos traduzir isso para a nossa linguagem? É muito cansativo você fazer uma palestra, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, mas é necessário, né? Porque é por videoconferência, mas por meio virtual. Mas é importante uma palestra interativa. É importante um estudo interativo. Sairmos da condição de professor que ensina e aluno que só aprende. No processo de ensino-aprendizagem, todos somos aprendentes e ensinantes. E é importante, repito, diz Rivaio, a partir do aprendizado com Pestalozzi, colocar a criança, colocar o jovem, colocar o adulto para meter a mão na massa, pesquisar, estudar, chegar às suas próprias conclusões. Dentre os princípios do ensino intuitivo, nós escolhemos esses aqui, porque isso é muito importante para você, para mim, que fazemos espiritismo. É importante, quando a gente estiver trabalhando a doutrina, que a gente proponha à pessoa, ou a nós mesmos, a obrigatoriedade de observar os fatos, como elas são, tendo cuidado de não dar muita inferência e muita subjetividade. Segundo, é importante a gente conhecer as coisas a partir do simples, até chegar ao composto, do particular até o seu geral, do material até o imaterial. Traduzindo, se você tiver de trabalhar um conteúdo espírita ou espiritualista, parta do concreto. Faça perguntas, traga proposições de coisas que as pessoas já vivem, já vivenciam. E aí a gente vai complexizando, no bom sentido, o tema, até chegar onde a gente quer. Espiritualidade, espiritismo, não é? É importante a gente também, na casa espírita, explicar o porquê das coisas. E ter cuidado para não falar em nome do espiritismo aquilo que a gente quer. Isso é importante. Eu estou falando coisas aqui, não que eu quero, porque eu acho que é certo. Eu estou falando coisas que estão na doutrina espírita. O palestrante, o expositor, o facilitador, tem que se atentar ao conteúdo doutrinário. Isso é que é importante, não é? E não se confiar à memória, mas, sobretudo, aprender a partir da pesquisa, como eu disse, da observação, do exercício. Aqui eu trago algumas obras que Kardec, que Rivaio, enquanto pedagogo, fez. E aqui é importante dizer que ele tinha uma amizade muito grande com os principais intelectuais da época, né? Victor Hugo, português, Camille Flammarion, que a gente vai falar dele daqui a pouco, Gautier. Seu nome era conhecido e respeitado de muitas obras que ele já aplicou lá, divulgou lá na França, não é? Bem, a partir de agora, nós vamos tratar da missão de Allan Kardec. Rivaio, ele estava andando em Paris pelo mês de novembro, não é? Então, Rivaio, como eu dizia, estava andando em Paris, naquele mês de novembro de 1854, quando, de repente, ele se encontra com o senhor Fortier, um grande amigo havia mais de 20 anos, ambos magnetizadores, estudiosos, pesquisadores, e o senhor Fortier informa para Rivaio que estava acontecendo na França um fenômeno muito interessante, muito curioso, o fenômeno das mesas girantes. E aí o senhor Rivaio, numa postura ética, numa postura acadêmica de pesquisador, nem disse que era mentira, nem disse que era verdade, mas disse que era possível. Porque a partir do magnetismo, em condições especiais, podia haver, sim, possibilidade de fazer com que objetos materiais pudessem flutuar. Ele não via problema científico no fato. Passados alguns meses, agora em maio de 1855, ainda andando por Paris, o senhor Rivaio se encontra com o senhor Carlotti, que também lhe saúda e lhe diz a mesma coisa que Fortier. E Rivaio diz que já sabia e que era normal. Só que o senhor Carlotti traz outra informação importante, senhor Rivaio. As mesas não só giram, não só flutuam, mas também respondem às perguntas. E aí Rivaio, novamente na postura acadêmica, de pesquisador, disse-lhes, aí não, aí a coisa já muda de figura.
Porque se você me provar que a mesa tem cérebro para pensar, é sonâmbulo e tem nervos, ele é um ser humano, então ele pensa. Então, Carlotti vai convidar Rivaio a ir à casa de uma senhora, na verdade, um sobrado, um apartamento, lá em Paris, na casa da Madame Planemezon. E nesta casa estavam, além de Carlotti, de Fortier, também tinham Rusteng, Didier, Baudin e suas filhas, o próprio Rivaio, a própria Madame, senhorita Jaffé e outros. Rivaio se apresenta, senta fora da mesa de reunião mediúnica, no círculo de assistência, e é começada a reunião. A verdade é que Rivaio começa realmente a constatar que as mesas giravam, e sobre determinados critérios também respondiam perguntas. Para cada letra do alfabeto, uma pancada. Letra A, uma pancada. Letra B, duas. Aí formavam palavras e respondiam perguntas. E ele ficou encucado, como é que pode? Isso não é possível. E aí ele pede a Madame Planemezon para ele mesmo fazer perguntas. E ele fazia perguntas em alemão, em inglês, em francês, sobre geografia, aritmética, astronomia. E a mesa respondia tranquilamente. E aí ele ficou muito intrigado. E um dia, numa reunião, um espírito se manifesta através da psicofonia por uma médium e diz: Rivaio, não é a mesa que eles respondem, meu filho. Somos nós, os espíritos dos homens que deixaram a terra. Então Rivaio disse: agora o enigma está decifrado. Não é a mesa que responde. Existe vida após a morte. São espíritos que respondem. Nessa mesma reunião que ele ficou sabendo disso, o senhor Baudin se aproxima dele e diz algo mais ou menos assim: Rivaio, eu lá em minha casa, na ilha da Martinica, com minhas duas filhas médiums, já fazia perguntas e respostas, sem nenhuma lógica científica, apenas para poder saber das coisas. E resultou essa pergunta e resposta em 50 cadernos que eu lhe entrego agora, para que você faça bom uso e boa pesquisa. E também lhe ofereço minhas duas filhas médiums, para que você possa, a partir delas, fazer as reuniões mediúnicas e fazer as suas pesquisas mais sérias, não é? Mais metódicas. Ele, Rivaio, aceita e fica alguns meses indo na casa do senhor Baudin e também fazendo reuniões em sua casa. A questão é que no dia 18 de abril de 1857, o resultado dessas pesquisas foi a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 576 perguntas. É importante rapidamente abrirmos um parêntese, porque nesse interregno dessa reunião da Madame Planemezon até o 18 de abril, muita coisa aconteceu na vida dele. Ele foi informado pelo espírito chamado Zéfiro que ele e esse Zéfiro teriam vivido nas Gálias, e ele, Rivaio, se chamava Allan Kardec, e era sacerdote druida hindu, que acreditava na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Então, veja que Rivaio já trazia de outra encarnação a certeza dos princípios que a doutrina hoje acomoda, não é? Informa. Também nesse meio tempo, Rivaio foi informado pelo Espírito da Verdade que ele tinha essa missão, mas se ele falhasse ou desistisse, ela continuaria, porque outros teriam sido preparados. E também foi avisado pelo Espírito da Verdade que essa missão era espinhosa, muito difícil, seria perseguido, caluniado. Então, vejam que por trás desse trabalho monumental, os percalços do caminho iriam acontecer, mas ele manteve-se firme, disciplinado e comprometido com a sua missão. Agora chegamos, como eu disse, em 18 de abril. Era manhã de primavera em Paris, e Rivaio agora, Allan Kardec, iria se dirigir à livraria Danty, do senhor Danty, amigo dele, que prometera, como editor de livros, publicar a obra O Livro dos Espíritos. Só que o senhor Danty tinha desencarnado e passou a missão para sua esposa Melania e seu filho Edward. Quando Allan Kardec chegou na livraria, ainda emocionado, cumprimentado pela senhora Melania, ele vai até a prateleira, onde estavam expostos dois livros do Livro dos Espíritos, né? Duas partes.
E ele chegando na prateleira, pega os 2 livros e se emociona muito, porque passou um filme em sua cabeça. Naquelas mãos estava um resultado de muito sofrimento, de muito choro, de muitas madrugadas perdidas, mas conseguiu. Nesse meio termo, conta Humberto de Campos, chega um jovem na livraria, cumprimenta a senhora Melânia e vai olhar alguns livros. E verifica o Livro dos Espíritos. E achando o título um pouco inusitado, folheia o livro e se emociona quando chega no capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados. Então ele chega para a senhora Melânia e diz: agora eu sei, tenho certeza agora, mais do que nunca, de que minhas impressões sobre o tema não eram vagos, não eram errados. Existe vida em outros mundos. Então ele pergunta à senhora Melânia quem é Allan Kardec. Ela dá um sorriso e diz: você está com sorte. Olha quem está aqui. O senhor Rivaio. E ele: o senhor Rivaio é Allan Kardec? Sim. Ele é Allan Kardec, é o pseudônimo. Então eles se cumprimentam. E Humberto de Campos diz que os 2 gigantes se tornariam amigos até o fim. E é verdade, porque no 3º dia após o seu desencarne, acontecido em 31 de março de 1869 pela manhã, quem fez o discurso em homenagem na lápide de Allan Kardec, no cemitério de Montmartre, foi o próprio Camille Flammarion. A partir daí, a gente adentra as obras codificadas por Allan Kardec. A 2ª edição definitiva de O Livro dos Espíritos foi publicada em 1860, agora com essas 1019 perguntas que nós corpuscamos. Em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro Céu e Inferno. E em 1868, a Gênese. Mas ele também vai publicar mais 16 obras importantíssimas, necessárias para que nós estudemos. Obsessão, Instruções Práticas de Espiritismo, O que é o Espiritismo e tantos outros. Ele também vai fundar, em 58, não só a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do planeta, mas também vai ter a primeira edição da Revista Espírita de Estudos Psicológicos. É um documento, é uma obra, é um compêndio com os resultados de perguntas e respostas que ele dava assistência a todos os centros espíritas do planeta, ou a todos aqueles e aquelas que tinham dúvidas. Ele não podia ir pessoalmente responder, ou não tinha tempo de fazer cartas. Então, ele fez uma obra que contemplava todos, justamente naquele princípio da universalização do ensino dos espíritos. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos traz alguns princípios que a gente precisa levar atento. Primeiro, nós cremos em Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós cremos na imortalidade da alma. Não existe vida após a vida física. Nós entramos e saímos da mesma vida, diz Paulo de Tarso. O que nós temos muito são as existências corporais ou reencarnação, que é a volta do espírito em outro corpo para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Nós cremos na comunicabilidade dos espíritos. Aliás, a própria codificação é o resultado dela. Nós cremos na lei do progresso. Todos nós seremos perfeitos relativos. Ninguém vai para céu, para inferno. Céu e inferno são estados de consciência. Quando eu amo, quando eu faço bem, quando eu sou útil, eu estou no céu. O contrário me leva ao inferno astral, ao inferno de consciência. Então, qual é a proposta? A proposta é que a gente use bem o livre-arbítrio, o direito que temos de fazer o que a gente quer, mas conforme as leis divinas, e assumindo as responsabilidades que nós fazemos. Nós também cremos na lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu recebo na mesma moeda, na mesma proporção, na mesma intensidade. Nem a menos, nem a mais. Por misericórdia, pode até vir dosado, mas recebemos. A fatura sempre chega. Então, todos esses princípios estão contidos na codificação, que não é o tema da nossa palestra hoje. Nossa palestra é Allan Kardec. Então, dentro desse contexto de codificação, quais os pontos que eu gostaria aqui, caminhando para o final da nossa conversa, estar trazendo para vocês? Primeiro, Allan Kardec recomenda
em Obras Póstumas, que foi a obra que ele não fez, foi feita pelos seus amigos, Camille, Flammarion, Leon Denis, Amélie Baudet e outros, Lemarie, de que, quando a gente divulgasse a doutrina espírita, seja por palestra, seja por estudos, divulgasse, nós tivéssemos o cuidado de tratar o tema dentro de um tripé: ciência, filosofia e religião. Herculano Pires vai dizer isso muito bem. Quando nós falamos de espiritismo, sem faltando um dos três itens, isso não é espiritismo. Por exemplo, se eu for falar do perdão, qual a parte científica do perdão? O corpo humano. Quando eu estou com ódio e não perdoo, posso ter gastrite, arritmia, pressão alta, não é verdade? Então, eu estou trazendo aí o efeito científico, biológico da ausência do perdão. Com o ódio, né? Que é um tóxico que corrói o vasilhame que contém. Retido destrói, espalhado envenena. E o perdão na perspectiva filosófica? Quando eu perdoo, eu me torno empático. Eu me coloco no lugar do outro. Eu atraio pessoas para junto de mim, de forma alegre, tranquila, dentre outros aspectos. Isso é filosofia, comportamento. E moral? Quando eu perdoo, é Deus falando por mim. É o amor divino saindo por mim. Eu acalmo, eu elevo, eu conforto. Então, temos que ter esse cuidado quando divulgamos a doutrina. Kardec vai falar também que a gente precisa ter cuidado ao falarmos de doutrina pela doutrina. É que vale dizer que todos nós temos opiniões. Todos nós temos inteligência, temos razão, sim. Mas na hora que eu abro aqui, por exemplo, para fazer uma palestra como essa, minhas convicções pessoais são minhas. Vocês não são obrigados a aceitar aquilo que eu digo de mim mesmo, mas podem refletir sobre aquilo que eu digo acerca da doutrina espírita. Eu estou dando as fontes dos espíritos que trabalharam no tema. Pesquise-os, comprove-os, verifiquem se o que nós estamos trazendo a tese vai ao acordo que vocês concordam, que vocês aceitam. Essa é a fé raciocinada. É importante a gente pontuar isso. É importante fazer espiritismo, ter fidelidade doutrinária. Kardec vai dizer que o espiritismo não tem padre, não tem pastor, não tem ritual, não tem vela, não tem santo, não tem despacho, não tem paramento, não tem nada disso. Ela é simples. Basta ter coração limpo e conhecimento das leis. Basta entender de perispírito, basta entender de fluido, basta entender de natureza, para compreendermos que é dessa forma que a gente se religa com Deus. Não precisa de intermediários. O movimento espírita não precisa de idólatras, de pessoas... Claro, existem pessoas respeitáveis no movimento espírita, não é? Pessoas que nos são exemplo, que sofreram para deixar a doutrina mais leve para a gente. Então, quanto foi Allan Kardec, que também assim o fez. Mas daí, eu ter um ídolo na doutrina espírita? Não. Nosso ídolo maior é Jesus, o guia e modelo da humanidade, como está exarado no Livro dos Espíritos, na questão 625. Allan Kardec também vai dizer, enfim, que quando você quiser conversar com alguém sobre espiritismo, primeiro fale do espiritualismo, da imortalidade da alma, na existência da vida espiritual, na comunicabilidade. Por quê? Porque antes de ser espírita, a pessoa precisa se conceber, se entender espiritualista. Não é proselitismo isso, é lógica. Se a pessoa não entende espiritismo, você não vai falar logo dos princípios básicos. Fale da espiritualidade. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na introdução diz, nem todo espírita é espiritualista. Melhor, nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, por natureza. Allan Kardec vai dizer que existem 3 coisas no universo que a gente precisa considerar: Deus, espírito e matéria. Que nós somos espíritos imortais de vida eterna. Que nós temos o progresso, o livre-arbítrio, a sabedoria, as virtudes por adquirir. Ele vai dizer, por fim, que o espiritismo jamais será ultrapassado.
Se alguma coisa na ciência oficial vier de encontro à doutrina, ela vai se abrir e vai aceitar. Mas eu penso que é muito o contrário. A ciência oficial precisava estudar a ciência espírita, principalmente a existência do mundo espiritual e perispírito. Na área da saúde ia ser muito bom. E que bom que já existem médicos, gente, pessoas da área de saúde estudando o espiritismo, da área do direito, da área da educação, em todas as áreas. Porque o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então, parabéns a Allan Kardec. Parabéns, Hipólito Leão de Mizar Rivaio. Que nós, espíritas, compreendamos que precisamos ser fiéis na doutrina, sem sermos dogmáticos ou ortodoxos. Precisamos estudar, pesquisar, conhecer e ter coragem de se expor. Chegou a hora do testemunho. Nada de espírita de gabinete. Nada de espírita só de lives, só de videoconferências. Esse é o momento de pandemia, precisamos fazer isso agora. Mas a proposta é o calor humano. É a gente se deslocar até um centro espírita, abri-lo e permiti-lo que entre, que adentre nossos irmãos como nós, necessitados do Cristo. Desta forma, agradeço mais uma vez a esta casa o carinho, o respeito e a oportunidade de estar trazendo de maneira breve, como o recurso virtual nos convida, essa temática, conhecendo Allan Kardec, falando um pouco desse homem, Hipólito de Mizar Rivaio, que muito fez por nós já há muito tempo. Vivamos Kardec, sintamos Kardec, pensemos Kardec, estudemos Kardec, porque Kardec é a chave, Jesus é a porta. Muito obrigado.